O vídeo que você vai ver agora é de uma aula da nossa pós-graduação em projeto de pontes e viadutos, essa aula sobre modelo de carga móvel. A NBR 7188 foi atualizada e a nossa pós já está atualizada para a nova norma. Confere comigo aí até o final, todo o passo a passo, as questões que devem ser consideradas e os aspectos mais importantes sobre o modelo de carga móvel que deve ser utilizado nas pontes brasileiras. Pontes rodoviárias, diga-se de passagem. Aproveita! Falando agora propriamente, e agora mesmo, de modelo de carga móvel, né? Eu já havia falado aí para você que a nossa norma de modelo de carga móvel 7188, ela nasceu a partir da DIN 1072. E aí vamos contextualizar que um belo dia, tava lá, isso é uma brincadeira, tá, gente? Mas é pra você nunca mais esquecer isso. Tava lá o Hitler sem fazer nada com o chanceler alemão, o chefão alemão, e aí ele entra lá em contato com o Heinrich, né, o braço direito dele, diz: Heinrich, tô com vontade de invadir a Polônia. Tô aqui pensando, né, polonês, alemão, são muito amigos e tal. Vamos tomar a Polônia para nós? Aí o Heinrich, é um homem muito inteligente, muito sagaz, diz o seguinte: beleza, Hitler, eu tenho só que falar com o Von Braun, meu engenheiro, porque o Von Braun é quem vai dizer aí como é que nós vamos chegar lá na Polônia, porque eu tenho que levar o exército se eu quiser tomar a Polônia, tem que levar tanque de guerra e tal. E aí os caras da Alemanha conceberam uma ideia de fazer testes nas pontes a partir de o exército marchando com o tanque de guerra, exército marchando com o tanque de guerra. Eu por muitos anos leciono ponte e eu lembro até hoje que lá para uns 5, 6 anos atrás eu estava dando uma aula para uma turma de engenharia de transportes. Eu estava dando aula de pontes para uma turma de engenharia de transportes de uma pós-graduação que eu dava aula em Goiânia. Por acidente de percurso, nessa turma tinha um tenente do exército e ele me revelou que o exército brasileiro tem mapeado no Brasil inteiro as pontes que ele pode trafegar, porque assim, não sei se você sabe, mas em geral a liderança do exército está sempre preocupada de uma guerra. Para eles uma guerra pode começar amanhã, então eles têm toda uma estratégia de logística de por onde eles podem trafegar, de por onde eles podem ir, e eles fazem esses testes de carga em pontes eventualmente para ter trilhas ao longo do Brasil que eles sabem que pode trafegar com os equipamentos dele. Então vem corroborar a história aqui, que realmente se pressupõe que é de onde nasceu na década de 40, né? Começo da década de 40, década de 30, auge da Segunda Guerra Mundial, que é onde vem todo esse histórico de normas de pontes. Então, assim, a nossa norma 7188 tem uma relação muito íntima com o exército nazista, porque essa ideia de eu ter uma carga de multidão que simboliza o pelotão e um veículo típico que simboliza o tanque de guerra não nasceu à toa. Nasceu dessas necessidades que a engenharia militar tinha para o caso da guerra. E o que você está vendo aqui, esses prints que eu estou te mostrando, não é o da nossa norma, não. Esse, por exemplo, esse caminhão, ó, aprende aqui, ó, caminhão de 6 metros, que tem lá 1,5 metro espaçamento entre os eixos, 6 por 3 metros, ó, 6 por 3 metros, com 3 eixos, igualmente espaçados de 1,5 metro, ó, igualmente espaçados de 1,5 metro. E aí, eu vou te mostrar agora o da nossa norma. E olha só como é igual, ó, o nosso caminhãozinho tipo, melhorou ali o desenho, tudo bem, né? Mas, ó, é um caminhão de 3, 2 mais 0,5 mais 0,5, por 6 metros, com 3 eixos, ó, 1, 2, 3 eixos, igualmente espaçados de 1,5 metro. Então, você vê que isso não vem à toa. Vem daqui da DIN 1072, que sabidamente foi criada, entre outras coisas, para garantir lá as verificações de pontes quando o exército alemão fosse se utilizar para fazer as invasões que ele necessitaria, tá? Então, o print lá da norma é esse texto aqui que você está vendo. A carga móvel rodoviária padrão, o trem tipo brasileiro, é um TB 450 porque ele tem 450 quilonewtons, ou seja, cada eixo tem 15 toneladas, né? 150 quilonewtons, o que implica dizer que cada roda, cada carguinha dessa pesão tem 7,5 toneladas. Se você for resgatar a aula de frenagem e aceleração, a gente multiplicava lá por 6 pesão, né? 6 vezes o P, um percentual do nosso caminhãozinho lá típico, tá? Sendo que o pesão é 7,5 toneladas e o 6 porque são 6 rodas frenando ou acelerando, gerando uma carga
horizontal, longitudinal na minha estrutura, na minha superestrutura, tá bom? Então, esse é o ponto. 450 kN, 6 rodas de 75 kN cada roda, 3 eixos de carga igualmente afastados entre si de 1,5 m, uma área de ocupação de 18 metros quadrados, porque ele tem 6 por 3, e uma carga fora da projeção do caminhão de 500 kg por metro quadrado ou 5 kN por metro quadrado. Então aqui, ó, na seção A, o que é que você tem? Você está vendo um trecho onde não passa pelo caminhão, é só carga de multidão, sendo essa carga de 500 kg por metro quadrado. Na seção B, a gente cortou onde está o caminhãozinho. Por isso que você está vendo, ó, que nesse 1,5 m aqui e nesse 1,5 m aqui e em todos esses 1,5 m não tem carga. Por que não tem carga de multidão aqui? Porque fisicamente o caminhão está lá. Mas eu vou representar pelas cargas de roda, né? Ou pelas cargas de eixos, dependendo de como você for modelar. E fora da projeção do meu caminhão de 6 metros, eu vou ter também carga de multidão nesse trecho aqui, ó, antes e depois do caminhão. Claro que a gente vai aprender, que a norma vai mandar para nós, que eu só boto carga de multidão onde for mais desfavorável para o meu elemento de interesse. Então aqui agora eu consigo fazer uma definição muito clara de dois termos que a gente muitas vezes, inclusive eu, muitas vezes usamos como se fosse a mesma coisa, mas não é. Modelo de carga móvel, meu caminhão com a minha carga de 500 quilos, não é um trem tipo, é um modelo de carga móvel. Toda norma vai ter um modelo de carga móvel. A norma americana tem modelo de carga móvel, o Eurocode tem modelo de carga móvel, a NBR dá modelo de carga móvel. Agora, trem tipo. Quantos trem tipos eu tenho? Literalmente infinitos. Por quê? Porque o trem tipo são as reações desse modelo de carga móvel em determinados elementos estruturais, que é o que a gente vai aprender a fazer aqui na pós. Transformar esse modelo de carga móvel, colocando ele na posição mais desfavorável para o meu elemento de interesse, gerar o trem tipo para fazer essas continhas. Então agora eu preciso te explicar algumas regrinhas antes de a gente ir estudar a fundo, um pouco mais de profundidade, o nosso modelo de carga móvel para gerar a partir dele um trem tipo. E aí um dos primeiros itens que eu vou te contar é esse item 511 da norma 7188. O item 511 da norma 7188, ele vai dizer o seguinte, ó, para obras em anel rodoviário ou obras com distância inferior a 100 km em rodovias de acesso a terminais portuários, as cargas móveis características determinadas anteriormente devem ser majoradas em 10% a critério da autoridade competente, que são as cargas anteriores, nada mais é do que o nosso trem tipo. Em outras palavras, o que a norma está dizendo para nós? Todas as vezes que eu for fazer uma obra, uma ponte, por exemplo, eu estou aqui no Porto de Santos. Se eu pegar aqui um raio de 100 km por 100 km, né, de distância aqui de raio, todas as rodovias que derem para o Porto de Santos, que forem usadas para tráfego dos caminhões que vão para o porto ou que saem do porto, todas as pontes que estiverem nessa rodovia, a gente tem que majorar lá em 10% as nossas cargas no modelo de carga móvel. Basicamente, o que a norma está dizendo para nós é que ela entende que pontes como essas vão ter veículos mais pesados, com mais frequência, e aí ela está mandando majorar. Eu, particularmente, não faço essa majoração. Isso é um critério da autoridade que me contrata. Se na minha memória de cálculo for reprovado e pedido para fazer, eu prefiro fazer. Mas até hoje eu nunca usei. Eu, particularmente, sou da opinião que eu acho isso completamente desnecessário. Até porque 100 quilômetros, meu amigo, eu garanti que o cara que tá lá em Guarulhos vai para Porto de Santos, aí uma ponte que tá lá em Guarulhos, que passa numa estrada que vai para Porto de Santos, eu acho isso muito doloroso, onerar a ponte demais de graça, né? Mas isso é só minha opinião. Se, por exemplo, o DENIT me contrata e me obriga a botar 10%, pede para eu botar, eu vou botar sem nem discutir. Mas, a princípio, eu realmente evito colocar isso aqui, porque eu acho um tanto desnecessário, tá bom? Mas coloque na sua ponte. Minha recomendação é que você coloque na sua ponte. Então, dentro da nossa norma, nós vamos ter duas classes de pontes e viadutos em termos de modelo de carga móvel. O primeiro deles, como eu já falei, é o TB 450, né? A classe 450. Muitos engenheiros ainda se referem a modelo de carga móvel como a classe da ponte, né? Isso é um jargão bastante comum. 3 eixos igualmente espaçados de 1,5 m
e com 15 toneladas cada eixo, o que dá 7,5 toneladas por cada roda, e uma carga de multidão de 500 kg por metro quadrado. Dentro da mesma norma, eu tenho também o TB 240, tá? O que a norma vai dizer sobre o TB 240 de 24 toneladas força? Cada eixo vai ter 8 toneladas, o que implica dizer que cada roda tem 4 toneladas, e a carga de multidão dá 450 kg por metro quadrado. Isso eu uso o quê? TB 450 ou TB 240? A regra é TB 450. Tem tráfego de caminhão? Tem. TB 450 não tem conversa, meu amigo. Então, todas as pontes que você for fazer na vida, TB 450. Acabou a discussão. E para que a norma me dá o TB 240, se eu vou sempre usar o TB 450? Você imagina que vai ter obras em estradas ou rodovias assim extremamente vicinais, em lugares que são assim fazendas fechadas, áreas privadas, né? Que aí a critério da autoridade que tá te contratando é a critério dela, não é a critério seu. Você, a partir de ela dizer para ti que quer aquela estrutura, você então tá apto a usar o 240. No entanto, se a isso já aconteceu comigo. Eu já fui cotado para fazer uma ponte que ia substituir uma ponte de madeira no município chamado Guamá. Eu acho que é Guamá, interior do Pará. Guamá. Alguma coisa Guamá ou é Guamá alguma coisa. Quem for lá do Pará e souber que município é esse, bota lá no grupo, dizer, esse, eu vi tua aula lá de modelo, é Guamá de alguma coisa, mas eu acho que é Guamá. E aí era uma estrutura de madeira, lá no povoado lá, e aí os caras queriam trocar por concreto, me contrataram, fiz a ponte para 450, pediram para trocar para 240, eu disse que não ia trocar, porque passava caminhão lá, sabidamente passava, você olhava lá no Google Street View, né, no Google Maps, e você via que passava caminhão na ponte de madeira. E aí foi meu argumento, inclusive tirei um printzinho, aí ficou a ideia para você, né, para criar um argumento, dá lá um Street View. Aí deixa eu ensinar uma mutretinha aqui para você, que eu ensino lá no curso de reforço e recuperação, que é bom você fazer. Por exemplo, ó, eu vou pegar aqui um Google Maps e eu vou te mostrar vou pegar aqui aleatoriamente, pra você ver como isso aqui dá certo, né? Uma estratégia para você quando quiser construir seus argumentos. Então eu vou pegar aqui, ó, então é esse viaduto aqui, ó, só te ensinar uma coisa quando você quiser fazer esses argumentos, tá? O Google Street View, ó, pronto, você tem esse viaduto aqui, ó, aquele viaduto bem clássico, né? Eu vou até aqui debaixo dele, ó, viga longarina, aqui botaram uma transversina lateral, né? Já tá um pouquinho idoso esse aqui. Cabeceira em terra armada, né? Isso aqui que você tá vendo, essa figurinha terra armada. 3 pilares com viga travessa, viga longarina, as prelagens, tudo bonitinho, como manda o figurino, né? Ó, tá aqui a alça e tal e tal. Viaduto bem simples de ser feito, tá? Tipo do lugar que a gente vai ganhar dinheiro de boa aqui, quando sabe fazer. Aí, ó, o que é que eu quero te ensinar? Se tu vier nesse botãozinho aqui, ó, ver mais datas, tu consegue ver datas anteriores, ó. Eu tenho 24, 23, 22, 21, 17. Você vê, ó, que ele vai até 2012, ó. Então, eu consigo ver que, por exemplo, 2012, esse viaduto já estava lá existindo, ó. Né? Então é muito bom você ter esse recurso, porque você consegue voltar 10, 12 anos atrás e ver como é que estava lá. Inclusive, eu aprendi isso porque eu trabalho muito com reforço e recuperação, então eu gosto muito de ver as edificações que eu estou retrofitando ou reforçando, ver ela 10, 12 anos atrás para ver se tem alguma coisa. Então fica a dica aí para quando você quiser construir esse argumento. Lá em São Miguel do Guamá, lembrei, São Miguel do Guamá, quase certeza que é isso. São Miguel do Guamá tinha essa ponte de madeira e foram trocar. E aí eu não, velho, vai ser 450. Não, mas é vicinal, não sei o que, dá 240, fica mais barato. Negativo, tem caminhão passando aí. Porque você faz uma ponte para um caminhãozinho de 24 toneladas, passa um caminhão de 45 toneladas, tua ponte vai embora, velho, né? Então tem que saber se armar e saber argumentar tecnicamente para fazer a coisa certinha. Só para vocês saberem, acabou que cancelaram o contrato, não sei que fio levou, porque também não fui atrás. Mas enfim, aí entra também a questão dos coeficientes de impacto vertical, que são as estratégias de pontes. Você tem o efeito dinâmico das cargas, sabidamente a gente tem o efeito dinâmico dessas cargas. Então o que a norma nos permite, né? Fazer a majoração dos esforços estáticos a partir dos nossos coeficientes, para que eu calculei o momento estático, eu multiplico pelos meus coeficientes dinâmicos, maximizo esse momento estático, em teoria cobrindo o efeito dinâmico. Mesmo assim,
principalmente para pontes que tem balanço, sempre recomendo que você pelo menos faça uma modelagem de modos de vibração, só para ver como a estrutura está vibrando, para ver se as frequências estão baixas, que normalmente ponte de concreto vai dar bem tranquilo, né? Não tem nenhum problema, mas não custa nada dar uma modeladazinha, porque só para, principalmente no começo da sua carreira, pra você ganhar esse sentimento, tá? De qualquer forma, a norma vai dar para a gente lá o CIV, né, que é 1 mais 1,06 vezes 20 dividido pelo meu vão em metros, mais 50. Então, você faz um gráficozinho de CIV, dá mais ou menos isso aqui. Então, só para a gente fazer uma continha, a ponte brasileira típica lá de 25 metros de vão, né? Eu vou ter aqui, ó, 25 mais 50, 75. Então, 20 dividido por 75, 0,26, vezes 1,06, vai para 0,28, mais 1 vai para 1,28. O que é que significa 1,28? Significa que em termos de impacto vertical, que o CIV é isso, coeficiente de impacto vertical, né? A oscilação do veículo, a oscilação dinâmica do veículo sobre a nossa ponte, eu vou calcular o meu momento para o meu modelo de carga móvel, mas eu vou calcular majorando essas cargas do meu modelo de carga móvel, do meu trem tipo, em 28% pelo CIV. Esses 28%, se meu momento deu 100, então eu vou calcular para 128 lá. E aí, quando eu calculo, no lugar de calcular para 100, calcular para 128, eu, em teoria, estou cobrindo os esforços dinâmicos que vão acontecer sobre aquela minha ponte, tá bom? Live é o próprio vão das estruturas isostáticas, a média aritmética dos vãos para estruturas contínuas, né? Então, se você tem uma estrutura como essa, ó, que é uma estrutura em duas vigas, né? Que é uma viga só sobre todos os pilares, aqui está 20 metros, então a média de todos os vãos de 20 metros seria uma média de 20 metros. Mas se tivesse vãos diferentes, você tiraria a média, como está apontando aqui a própria norma, tá bom? E o próprio comprimento do balanço para estruturas em balanço, que é exatamente esse caso dessa ponte, né? A ponte tem aqui um balancinho de 5 metros, quando você for calcular o CIV do balanço, o CIV seria 5, sabidamente isso não vai fazer diferença, porque o mínimo do CIV é para 10 metros, tá? Então, qualquer coisa abaixo de 10 já vai usar 1,35. Aí a norma bota aqui embaixo, né? Ó, para o dimensionamento dos elementos da infraestrutura totalmente enterrados, assim como na determinação do empuxo de terra provocado pelas cargas móveis, a gente não vai ter coeficiente de impacto. Então, aquela continha que você aprendeu comigo na aula passada de calcular o empuxo sobre a cortina, né, que a gente transformava a carga do modelo de carga móvel numa altura de solo equivalente, lá eu não preciso multiplicar pelo CIV, né? Você pode multiplicar por 1, porque não precisa ter o efeito dinâmico considerado ali, uma vez que dentro do solo aquilo fatalmente vai se dissipar, tá? Para o dimensionamento de elementos da infraestrutura totalmente enterrados, o coeficiente de impacto vertical pode ser considerado igual a 1, basicamente a mesma coisa, né? Aí, gente, só um pequeno adicional, que é sempre bom lembrar isso, tá? Se você tiver estruturas com baixa rigidez, né, estruturas magrinhas, que a gente pode dizer assim, de forma até subjetiva, né, são mais sensíveis a efeitos dinâmicos, nesse caso, especificamente, o CIV não se aplica, tá? Para pontes de concreto, que é o nosso foco maior aqui, tranquilo. Mas você está fazendo, por exemplo, uma ponte que a longarina ela é metálica, certo? Nesse caso específico, sabidamente estruturas metálicas estão muito mais suscetíveis a efeitos dinâmicos, então a minha recomendação é que você avalie isso. Eu já vi pontilhão em um esquema de steel deck, né? Muito magrinho, beleza. Cuidado aí com esses efeitos dinâmicos, tá? É só um avisozinho. A gente fez um estudo, porque dentro da própria norma, ela também vai dar os coeficientes do número de faixas. Então, o CNF que a norma nos dá é a consideração da probabilidade de eu ter vários caminhões ocorrer em diversas faixas. A norma nos dá essa equação, 1 menos 0,05 n menos 2, que é n aqui sendo o número de faixas, né? E aí você observa que se você faz uma ponte de uma faixa, 1,05, de duas faixas, 1, 3 faixas, aí começa a cair e segura em 0,9. Eu nem olho mais isso, mas se quiser olhar, olhe. Eu prefiro botar o CNF igual a 1 e tá tudo certo. Por quê? E por que quanto mais... Porque parece que isso é contra-intuitivo, né? Pensa, como é que eu tenho uma ponte com 4 faixas e a norma está dizendo para eu capar, para eu reduzir a carga? Mas isso faz muito sentido, porque você tem que imaginar que nessa situação,
a probabilidade de ocorrência de múltiplos caminhões sobre a tua ponte, ela se reduz muito, né? Se reduz muito no sentido de que quase não vai ter ocorrência, uma vez que você teria que estar sempre com vários caminhões. Entenda, tá? Se você tem 4 faixas, o que eu estou dizendo para você é que se você tem 4 faixas, é mais raro você ter nas 4 faixas caminhões ali, lado a lado, um do lado do outro, ou defasado um pelo outro. A norma entende isso, essa probabilidade é real, ela é medível, e você pode encontrar isso em alguns estudos. Acredite ou não, o seu professor foi quem capitaneou um estudo que foi feito no Brasil, que esse meu artigo ele é citado aí por uma penca de gente, que é esse artigozinho da medição das múltiplas ocorrências de caminhões em pontes brasileiras, que foi esse artigo da revista do Ibracon, né, Single and Multiple Presence Statistics for Bridge Live Load Based on Weigh in Motion Data, ou em português, estatística de caminhões isolados e em múltiplas presenças para carga móvel em pontes baseadas em dados reais de pesagem em movimento. A gente foi lá na cidade de Extrema, né, na Fernão Dias, BR, acho que é 384, né, 381, instalamos um sensorzinho piezoelétrico para capturar dados de caminhões, capturamos milhões de dados de vários caminhões, fizemos histogramas, fizemos estudos de viagem em comboio, e aí chegamos nesses gráficos que eu te apresento aqui, que apesar de estar em inglês, é bem facinho de entender, tá? Primeira coisa, o que a gente está criando é uma medida, aqui no eixo X, são os vãos prováveis da ponte, e aqui no eixo Y são as múltiplas ocorrências, tá? As ocorrências de mais de um caminhão sobre a minha ponte. Então, o que é que a gente nota, né? Tá? Primeiro, uma coisa relativamente óbvia, que para pontes primeiro vamos falar do azul, ó, que é a situação de eu ter um caminhão atrás do outro, né? Qual é a probabilidade de ocorrência de eu ter um caminhão atrás do outro? Se na minha ponte passa 100 mil caminhões por dia, qual é o percentual de eu ter um caminhão coladinho assim, próximo um do outro? Sobre a ponte, né? Então, até 30 metros, você nota que a ocorrência é zero. E por que a ocorrência é praticamente zero? Porque não cabe, uma ponte de 30 metros, não cabe 2 caminhões, né, um atrás do outro. Pensa aí que um caminhão tem 15, 20 metros, tu bota mais 15, 20 metros do outro caminhão, não vai caber os 2 sobre a ponte, certo? Então, essa estatística não existe para pontes até 30 metros. Então, só aí a gente já respira fundo, por quê? Porque, a bem da verdade, a maioria das pontes brasileiras vão ter da ordem de 20 a 30 metros, né? Beleza. Quando a ponte cresce muito, aí realmente começa a ser mais factível você ter um caminhão ali, um atrás do outro, né? Mas ainda assim, você vê que para pontes ali até 50 metros, ó, nós estamos falando de menos de 2%, 1,5% dos caminhões que trafegam é que vão estar um ao outro. Isso é interessante, né? Eu acho essa estatística fenomenal. Por quê? Porque você está numa situação de que a nossa crença é que caminhões andam sempre juntos. E não é isso que o levantamento de dado real mostra. E a gente tem dados de São Paulo e dados do Rio Grande do Sul, e você vê que as curvas são muito parecidas, ó. Aí eu tenho também a estatística de caminhão lado a lado, né? Quando um está trafegando do lado do outro. E você vê que essa estatística não passa de 1%. Então é muito baixa a ocorrência de caminhão lado a lado sobre a ponte. E eu tenho a ocorrência de caminhão, não é um do lado do outro, mas defasado, né? Um em relação ao outro. Aí essa estatística também vai ser baixa para vãos menores, porque se eles estão defasados, né? O comprimento que vai da ponta do caminhão até a traseira da outra não vai caber na ponte inteira, mas à medida que o vão da ponte aumenta, então as estatísticas também aumentam e tendem a se equilibrar. E você vê que rigorosamente, ó, olha como a curva vermelha e a azul e a preta se assemelham, o formato se assemelha, tanto em São Paulo quanto no tráfego do Rio Grande do Sul. Isso aqui é um achado extremamente importante de você entender. E aí uma coisa bizarra, que isso é o mais bizarro, é que se você for para estatísticas internacionais, você analisa esse mesmo dado dos Estados Unidos, é rigorosamente o mesmo formato. O percentual muda um pouco, mas o formato se mantém. E isso é bom para quê? Para você perder esse medo da múltipla presença de caminhão sobre a sua ponte, tá bom? Mas tem que usar coeficiente de número de faixas. Eu, particularmente, sempre vou usar 1,
Aí não sei que é uma faixa, que aí quando é uma faixa eu uso 1,05, mas em geral as pontes vão ter pelo menos 2 faixas, e aí eu uso 1, tá bom? Então esse é o segundo coeficiente que a gente vai ter pela norma. O terceiro e último coeficiente é o CIA, tá? Que é o famoso coeficiente de impacto adicional. Esse coeficiente é destinado à majoração da carga móvel característica devido a imperfeições da descontinuidade da pista. Todos vocês que estão aqui assistindo a aula, imagino eu que em algum momento já passou em alta velocidade por aquela ponte, né? Às vezes uma ponte de vários metros de extensão, e entre um vão e outro você escuta babum, babum, babum. Quando você está no carro mesmo, normal, né? Por quê? Porque há sempre aquelas disfunção, aquela imperfeição geométrica entre as fendas, né? Entre as juntas que a gente tem no pavimento, que muitas vezes sobe, na ponte que muitas vezes sobe para o pavimento. Essa imperfeição geométrica que gera esse impacto, ela tem que ser considerada no dimensionamento da ponte segundo a norma. Mas um ponto importante, isso depende basicamente do tipo de ponte que você tem. Então, se espera que numa ponte de concreto você tenha maiores problemas que numa ponte metálica, já que o processo industrial da ponte metálica favorece a redução de imperfeições geométricas. Então, se você está fazendo uma ponte de aço, 1,15 majorando o seu modelo de carga móvel. Se é ponte de concreto, 1,25. E aí aquela carga lá de roda passa agora, né? A carga de roda passa a ser a carga lá por eixo, que multiplica o CIV, que multiplica o CNF, que multiplica o CIA. E a carga lá distribuída, a mesma coisa, CIV, CNF, CIA. Um ponto importante, tá, gente? Esse CIA, a rigor, só é para ser multiplicado segundo a norma para elementos que estão até 5 metros da junta, certo? Então tá aqui, a junta vai dimensionar a laje nesse trecho? Tem CIA. Vai dimensionar a laje nesse trecho? Tem CIA. Vai calcular a longarina nesse trecho? Também tem CIA. Só que você há de concordar comigo que, pô, se eu tenho esses 5 metros, se eu tenho 5 metros para cá e minha ponte tem 20 metros, ou seja, tem 10 metros aqui, aí 10 metros da viga não tem CIA, nos outros tem CIA, cara, liga o foda-se e bota CIA na porra toda, né? É isso que na prática a gente vai acabar fazendo. Tá bom? Porque ficar nesse negócio de 5 metros, não sei o quê, bota logo CIA em tudo, e aí seja feliz. Mas a rigor, os esforços que são originados por esse item 5.1 de modelo de carga móvel, ele deve ser majorado no dimensionamento de lajes e transversinas quando essas estão ligadas à laje. Como a gente sempre tem transversina no apoio, se você ligar a transversina com a laje, entra o CIA. Se não ligar, a transversina não precisa ter 1,25 se ela for feita de concreto, tá? Mas os 5 metros na longarina e na laje do tabuleiro, isso sim você tem que obedecer, ok? E aí, gostou? Se ficou alguma dúvida, deixa teu comentário logo aqui abaixo. E se você é engenheiro civil e quer trabalhar com projeto de estruturas de pontes e viadutos rodoviários e ferroviários, talvez esse seja o passo que te faltava. Eu vou deixar o link aqui para você receber todas as informações da nossa pós-graduação. Clica lá, deixa teu dado que o pessoal da nossa equipe entra em contato contigo já já. Bora aprender a projetar pontes e viadutos com a gente?